Pois bem, graça e paz, família aqui presente, graça e paz também aos irmãos aqui pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Já aproveitando, se você não é inscrito, se inscreva aí, esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV, tá bom? Todos os dias às 19 horas, nós temos uma mensagem ou ao vivo, ou deixamos aqui também uma mensagem gravada aí para a edificação dos irmãos. Este é o tema, queridos. Os filhos de Deus e os negócios desta vida. Os filhos de Deus e as coisas, né? Os negócios desta vida. Vamos lá? Vamos aos textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Disse Paulo assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis ou indignos de todos os homens. Então, olha o que o apóstolo Paulo já falava para o povo que estava ouvindo a sua mensagem. No capítulo 3 desta carta, Paulo chama os coríntios, ou o povo de Corinto, não generalizando, mas ele chama aquele povo de um povo carnal. Ele disse: vós sois carnais. Ele disse: leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que vocês não estão preparados. Vocês são carnais. E por que Paulo disse que aquele povo era um povo carnal? Porque aquela igreja e as duas cartas de Paulo a esta igreja vai denunciar os problemas que esta igreja enfrentava, ou que esta comunidade enfrentava. Esta comunidade tinha um problema sério de pecado, práticas carnais, a ponto deles concederem, ou permitirem, conceberem, que um jovem se relacionava sexualmente com a mulher do próprio pai. E Paulo disse: não tem um justo entre vocês para julgar esta causa e expulsar esta pessoa do meio da comunidade? Vocês precisam ir perante os ímpios para julgar esta causa de vocês? Paulo repreendeu também aquela igreja que no capítulo 11 se reunia para comer, para beber e se embriagavam, e Paulo disse: isso não é a ceia do Senhor. E ele dá um exemplo: vocês não lembram do Senhor na noite que foi traído, como foi que aconteceu? Isso que vocês estão fazendo aqui não é do Senhor coisíssima nenhuma. Vocês não têm casa para comer e beber, não? Vocês estão desprezando a igreja, a comunidade, os filhos de Deus. Paulo repreendeu esta igreja no capítulo 14 porque eles queriam falar em vários idiomas em um local onde todos falavam a mesma linguagem. Paulo disse: está tudo errado. Quando dois falarem, no máximo três, e tem que haver intérprete para que a igreja seja edificada. Não adianta um falar aqui em uma língua, outro falar em outra língua, trazer esta confusão, porque vocês não vão trazer edificação. Paulo repreendeu também esta igreja que aqui no capítulo 5, no capítulo 15, alguns irmãos dentro do contexto não criam na veracidade da ressurreição de Jesus. E Paulo disse: se Jesus não morreu, se ele não morreu, se ele não ressuscitou, vocês permanecem no pecado e a nossa mensagem é mentira, a fé de vocês é enganosa e vocês não crêem coisíssima nenhuma, está tudo errado. Então observe que esta igreja é uma igreja problemática. Essa igreja não pode ser uma igreja referência, usar de referência para uma igreja santa, uma igreja perfeita. Embora eles tivessem os dons do Espírito, porque os dons é presente de Deus, e Cristo disse que os dons são irrevogáveis, por boca do próprio Paulo falando lá aos Romanos. Mas não significa porque eles tinham os dons que eles estavam corretos. Não significa porque estão falando em nome de Jesus que eles estão corretos. Não significa porque eles estão lendo a Bíblia que eles estão corretos. Entenderam? Não significa porque eles oram por cura que eles estão corretos. Não significa porque eles declaram e tal, que eles estão corretos. Porque esta igreja tinha os dons, mas não estava correta. E Paulo fala no capítulo 15, melhor dizendo, no capítulo 11, no versículo 19, é necessário que haja heresia entre vós, para que os que são sinceros se manifestem no meio de vocês.
Então não significa porque são pastores que são verdadeiros. Vocês estão vendo aí a corrupção que está aí no meio político religioso. Não basta bater no peito e dizer que é homem e mulher de Deus, se não dá um bom testemunho e não tem caráter cristão. Entenderam, abençoado? Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque este povo era um povo carnal e estava esperando apenas na vida. É basicamente aquilo que nós falamos em off aqui, que foi transmitido por áudio. A expectativa das pessoas não estão em Cristo, no Eterno, no Criador. A expectativa das pessoas estão naquilo que Deus pode dar aqui na terra. Estão em busca dos benefícios que Deus pode dar aqui em vida. Mas não tem a mente no Eterno e entende que nós somos eternos, a imagem e a semelhança dEle. Que isso aqui é uma experiência que muitos vão ter, positivamente e outros negativamente. Mas não é para esperar nele somente na vida. Também não está dizendo que é para esperar nele apenas concernente às coisas espirituais. Não. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, ele não está dizendo que é proibido esperar de Deus nessa vida. Eu espero de Deus nesta vida. Eu espero de Deus ter uma saúde nesta vida. Eu espero de Deus ter um emprego bom nesta vida. Eu espero de Deus ver minha família em uma faculdade nesta vida. Então não é errado esperar de Deus nesta vida. Não é errado você sonhar de Deus nessa vida. O problema está somente, amém? Apenas nisso. Porque tem pessoas que só esperam apenas nessa vida. Eu vou para a igreja, para quê? Para Deus libertar o marido da droga, só espera nessa vida. Eu vou para a igreja, por quê? Qual o motivo? Tá? Para a igreja, tá? Eu vou porque eu quero ver minha filha assim assado. Quais os motivos? Esperando somente nesta vida. Eu vou para a igreja porque eu quero juntar dinheiro. Por quê? Porque eu bebia muito no carnaval, gastava, agora eu vou para a igreja para juntar. Só espera nesta vida. E às vezes vai e nem ajunta, porque vai dar tudo pastor. Então, abençoados, se esperarmos dele somente nesta vida, somos os mais miseráveis, indignos de todos os homens. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que limita ou que luta, milita, guerreia, luta, ninguém que limita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para quê? Para a guerra. Então, a gente vai usar aqui no sentido literal da coisa, até porque Paulo conhecia isso aqui, né, abençoado? Paulo vivia em uma época onde havia soldados, guerreiros, até a história dos judeus já contava isso, dos gladiadores, dos guerreiros lá, do povo de Israel, da época dos juízes, etc., e o próprio Josué, que foi um grande guerreiro, um grande soldado, e não por que dizer também de Davi. Então, Paulo disse, ninguém que limita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o propósito daquele que se alista no exército, um exemplo, é ele realizar um bom trabalho e agradar aquele que o alistou para a guerra, ele se destacar, ou aquele que luta. Vai dizer o contexto que ele não é coroado se ele não lutar legitimamente, se ele não se abster de algumas questões. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, você vai ter que se abster, abrir mão de algumas coisas para conquistar. Você tem um sonho, você almeja algo, não vai ser fácil. Você vai ter que passar muitas vezes privações, dificuldade, fome. Eu não vou nem longe, eu vejo pela minha esposa. Para fazer a faculdade era uma luta, abençoado. Às vezes não tinha nem dinheiro de transporte, não tinha dinheiro para se alimentar, levava pão. Abençoado nem café tomava, mas a necessidade apertou, teve que aprender a tomar café preto. Então, se você quer sonhar com algo, se você quer lutar por algo, você vai ter que pagar o preço por aquilo. Vai ter que se abster, abrir mão para você conquistar aquilo. Então, ninguém que limita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Ou seja, você vai ter que se dedicar para conquistar o seu objetivo. Então, partindo do princípio que você
recebeu esta palavra, este evangelho, que limpou a tua mente, que tirou toda aquela consciência culposa, aquela condenação que havia em você, aquele medo, aquele complexo que havia em você. Você se alistou para combater o bom combate da fé agora. Você precisa agora agradar aquele que te chamou, ou seja, agradar o Criador. Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, persuado vocês agora, eu estou persuadindo, eu estou orientando vocês agora, eu estou levando vocês agora a Deus ou aos homens? Aí ele disse, se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, o próprio Paulo disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Seja pela vida ou seja pela morte, Cristo será sempre engrandecido no meu corpo, porque Paulo entendia que ele foi alistado, ele foi chamado com uma santa vocação, e que ele não abria mão disso. Jesus de Nazaré, ele disse que os filhos das trevas eram mais prudentes em suas obras do que os filhos da luz. E quais eram os filhos das trevas dentro do contexto que Jesus falava? O que foi que lhe ensinaram? O que foi que me ensinaram? Filhos das trevas eram os filhos do capeta, filhos do inferno, eram os demônios. Não, irmão. Filhos das trevas eram aqueles que viviam debaixo de um ministério de condenação e morte, que viviam nas trevas, na lei de Moisés. É por isso que o mesmo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou do poder, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, reino de luz. A luz é o conhecimento que chega, que abre os teus olhos. Uma vez que foi tirado o véu de Moisés, como explicou Paulo na segunda carta aos Coríntios, os olhos são iluminados e eles entendem que a justificação não é por meio de obras, mas pela fé na obra do Cristo. O Deus deste século que Paulo falava, ou daquele século, não podia mais cegar aquele que de fato teve os olhos desvendados. Porque as trevas saíram, a escuridão saiu e chegou a luz, que é Cristo que veio para brilhar, iluminar o caminho, amém? E uma vez que iluminou esse caminho, e esse caminho é a tua mente, não pode pegar esta luz agora e colocar debaixo da cama. Pelo contrário, levanta essa luz aí, amados, e deixa as pessoas verem a luz de Cristo na sua vida, porque estão muitos vivendo no engano, em trevas ainda, pagando o preço, subindo o monte, sacrificando no pseudo altar, desesperado com medo de Jesus voltar e ele ficar perplexo, amedrontado, e o Apocalipse, a terceira guerra mundial, é o fim do mundo, é isso e aquilo. O povo está desesperado. Por quê? Porque só espera de Cristo nesta vida. Aí você tem uma palavra que é luz, que traz paz, descanso em meia guerra, mas traz. Mas as pessoas pegam essa luz. Não se pode esconder uma cidade luminosa atrás de montanhas. A luz vai ter que brilhar, disse Jesus. Ninguém que limita embaraça com negócios dessas vidas. Porque se você se embaraça com as coisas, com os negócios da vida, você não vai priorizar. O irmão dizia uma coisa para mim, era bem interessante. Mas parece que ele profetizou para ele mesmo. Ele dizia, todos nós temos tempo. O que falta nas pessoas é prioridades, porque tempo todo mundo tem. E eu disse, é verdade, irmão. Aí eu disse, não, irmão, mas veja bem. Ele disse, não, irmão, todo mundo tem tempo para tudo. Todo mundo pode, nós podemos tudo. O Evangelho nos ensina isso, irmão. Nós podemos tudo. Deus já nos capacitou para tudo. E eu falava, é verdade. O que falta nas pessoas é priorizar. Prioridades. As pessoas escolhem, decidem. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Falta prioridade. E de fato, faltou prioridade também para o irmão que me falava tanto, que me edificou tanto falando essas verdades, mas que não priorizou. Então, queridos, agradar aquele que o alistou para a guerra é não se embaraçar com as coisas da vida, porque senão vai vir aquela sensação de que não mudou nada. Não é medo. A minha preocupação é de que daqui a algum tempo, muitos irmãos que saíram do engano, chegar um tempo de estatizar, como está acontecendo, e passar a viver uma vida
miserável, pior do que quando estava lá. Sabe por quê? Porque quando eles estavam lá, estava com medo do diabo, com medo do pastor, com medo de Deus, com medo disso, com medo daquilo. E por causa do medo, ele não traía a mulher não mentia, eles praticavam, não é todos, tá? Mas eles se esforçavam para manter uma vida íntegra, se representava bem, ou se apresentava bem, mas aí conheceram a graça. E uma irmã falou assim: o meu marido, quando estava no sistema religioso, nunca me traiu. Veio para a graça e me traiu. Aí eu falei: foi? E a culpa é da graça? Não. Ele sempre foi um traidor, um adúltero incubado. Talvez você nunca tenha visto. Só que a graça é o quê, irmão? É luz. E a luz tudo manifesta. Nada fica oculto que não haja de ser revelado. A graça faz você rotar que você é e acabou. Não tem jeito. Não tem jeito. A graça manifesta. Por mais que você venha se esforçar e dizer: ih, rapaz, eu não vou soltar franga. Lá no sistema eu me segurava, eu não chutei o pau da barraca, tal, porque eu tinha medo, e agora eu cheguei na graça, eu já sei que eu sou livre mesmo, e se eu sou um filho de Deus, eu não perco mesmo a salvação, mas eu não vou, eu vou me segurar aqui. Não tem jeito. A raiz está aí, se a raiz é podre, meu irmão, o fruto, uma hora, pum, uma hora, arrotou, se entregou, porque não é verdade, porque estava maquiando, estava se esforçando para ser uma coisa que nunca foi. Eu falei para a abençoada: irmão, não, irmã, não tem nada a ver com a graça não. É como uma que me ligou e disse: não quero contar mais com a graça. Eu falei: por quê, minha irmã? É porque quando eu estava lá na igreja, lá do fogo puro, meu filho nunca foi preso. Eu disse: rapaz, a graça prendeu o filho dela, foi? Aí eu comecei a ouvir vocês não oram aquela oração forte de fé. Eu falei: rapaz, e sim? Vocês não botam a mão na cabeça. Eu digo: sim. Aí eu deixei de orar pela minha família, prenderam meu filho. Aí o curioso que eu sou, né? Falei: vem cá, minha irmã, me diga só uma coisa. Aí detalhe, graças a Deus, irmão, que eu não caí na bestagem, minha esposa soube, que eu não caí na bestagem de incentivar essa abençoada. Ela morava em uma... Ela nem me acompanha mais, que ficou com raiva de mim. Ela morava em uma cidadezinha aqui chamada Mata de São João, e ela queria vender a casa dela, trocar a casa aqui, numa casinha aqui em Salvador, porque ela queria vir se reunir conosco. Ela queria morar perto de mim, imagina a treva! Eu vou para perto de vocês aí... Eu vou trocar minha casa aqui, vou vender e vou para aí. Deus não permitiu. Olha o problema que a gente ia enfrentar. Meu filho foi preso. Aí eu perguntei: e a senhora foi preso por quê? O que aconteceu? É porque pegaram ele com material, acho que é material que chama? Ilícito. Ah, foi? E a culpa é da graça? Falei: dê graças a Deus, irmã. Porque a graça de Deus não deixou a senhora cega religiosamente, para a senhora acreditar que era o capeta que estava usando o seu filho, e na verdade era o seu filho que estava aprontando. Ou a senhora pensa que eu vou orar para soltarem ele? Aí ela bateu o telefone na minha cara e não quis contar mais comigo. Porque só espera de Deus nesta vida, abençoado. Olha lá, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, os que só esperam nesta vida, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo, são contrários à obra de Cristo. Por quê? 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Quem é o Deus dele? O ventre. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nos negócios desta vida.
eles são inimigos da cruz, ou seja, a mensagem da cruz diz isso, eles olham assim e dizem assim, não é isso não. A mensagem da cruz, a palavra da cruz, o evangelho declara assim, ele olha assim e diz, nada. O irmão está dizendo aí que Paulo ensinou a ser contente com o que você tem, está repreendido, espírito de derrotado. O meu bispo me ensinou a ser empresário, aleluia. O meu pastor me ensinou a conquistar. Se eu tenho um carro aí fora, eu vou ter 3, 4. Se eu tenho uma casa, eu vou ter uma mansão, porque o meu pastor disse, viu? Inimigos da cruz de Cristo. Estejais contente com o que você tem, em tudo dá graças a Deus, é a cruz, é a mensagem. É isso? É as mensagens dos profetas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que falte lá o gado no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Aí Cristo vem no mundo, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Paulo, vocês podem todas as coisas, e todas as coisas incluem todas as coisas. Aí os inimigos da cruz, não recebo. Eu ficar em uma igreja onde o líder ensina que você tem que ser feliz com o que você tem? Não. Eu vou para uma que o pastor diz, olha, você miserável, endemoniado, eu vou arrancar esse demônio de você e você vai prosperar, porque esse é um demônio que tranca, que arranca. Não é nada disso, abençoado. As pessoas estão arrancando, na verdade, é a inteligência dos filhos de Deus. E ao invés de ensinarem Cristo para as pessoas, pelo contrário, eles estão afastando as pessoas do conhecimento de Deus. Cujo fim é perdição total. Vivem a ver navios. Uma hora é de Deus, uma hora não é. Uma hora é santo, outra hora não é. Se comeu o pão, tem comunhão com Deus. Deixou de comer o pão, não tem comunhão com Deus. Se deu dízimo, tem prosperidade. Não deu dízimo, o devorador entrou, acabou com a vida. Se acontecer alguma coisa na família que não tem nada a ver, a pessoa lá não é crente, não tem nada a ver. Já associou uma coisa com a outra. Ih, rapaz, a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então não estou crendo porque a minha casa não está recebendo salvação. É só perdição. É só confusão, olha lá. Cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre. Ventre remete o quê? Tá, mas aqui tem dois sentidos a questão do ventre aqui. É ventre no sentido literal, que só pensa do vem a nós, e aqui também, cobiça, desejos, sabe? É o que Eva viu, né? Ela viu que o fruto era o quê? Agradável aos olhos, ventre. E era boa para comer, encher a pança. Só pensa nas coisas desta vida, os mais miseráveis de todos os homens. Cuja glória é para a confusão deles. É como nós falamos ontem na live. Foi ontem? Acho que foi. Só busca glória para si, só quer status. Glória seja dada a mim, louvado, engrandecido seja o meu nome. Só quer pousar. Cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Colossenses 3:1. Portanto, falava Paulo para aquele povo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde? Cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à destra da majestade. Ou seja, já recebeu todo o senhorio, o seu poderio, retornou para o seu trono eterno. Se foste ressuscitado com Ele, busque as coisas que são de cima. Então o Evangelho, a palavra sempre vai nos direcionar a nos envolver com as coisas do reino, que não é físico.
nós vamos desfrutar do reino que não é comida, não é bebida, é paz, justiça e alegria do Espírito. Então, isso são coisas do reino que se manifestam na vida dos filhos de Deus. Mas, se eu fico preocupado apenas com as coisas desta vida, eu não vou ter tempo para desfrutar do reino de Deus. É como eu falei, abençoado, não se surpreenda se alguém chegar para você em graça e começar a abrir a boca e rotar em satisfação. Rapaz, eu estou em graça, mas não estou vendo nada melhorando, eu estou em graça, mas nada dá certo, eu estou em graça, mas não é bem assim, eu estou em graça. Aí começa a dar nome, né? Em todos os aspectos. Aí depois começa a falar mal dos ministros, daqueles que ministram a graça. Ah, porque esse Geraldo aí está achando que é melhor do que todo mundo, porque esse Celso... Eu já ouvi isso, pessoal. Não diretamente, mas falaram, pessoas me contaram. Ah, porque esse irmão Elcio, irmão Geraldo, parece que tudo na vida é festa, porque parece que ele não passa por luta, parece que tudo... Não, irmão. É porque a gente cresceu. É porque vocês cresceram. Vocês aprenderam. Então não adianta eu ficar aqui contando desgraça, contando derrota, contando fracasso, porque isso não vai edificar vocês em nada. Não adianta eu ficar trazendo notícia ruim, porque de ruim todo mundo está vendo aí no mundo. O intuito é trazer o céu, manifestar o céu, o reino, e não a terra. Aí, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 2, pensai, abençoados, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não é para ficar pensando apenas, né, nas coisas da terra. Se esperarmos em Cristo somente nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como eu falei, tem que aprender a separar as coisas. Isso aqui é aqui. É aqui. Vamos lá. Vamos à luta. Mas quando se trata disso aqui, as coisas de Deus, as coisas com Deus, vamos nos envolver buscando as coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, pensando nas coisas que são de cima. Quando você começa a pensar, buscar, se envolver com as coisas do reino, você com certeza, irmão, você vai se sentir uma pessoa muito mais realizada, confiante, segura. Você vai vencer seus medos, suas fraquezas, porque eu venci. Medo disso não dá certo, medo daquilo não ir para frente, medo disso. Nós vencemos sim. Amém? Olha lá. Olha aí, olha aí. O próprio Jesus já dizia, Mateus 6,25. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida. Se esperarmos dele somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Então, não andeis cuidadosos, ansiosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que tiver. Aí minha filha chega, papai, eu quero Danone. Eu disse, olha, ontem tinha, mas você não se segurou, tomou tudo ontem, hoje não tem. Mas eu quero Danone, o que é que eu vou comer? Vai comer o que tem. Entendeu? Ah não, eu vou correndo ali comprar Danone. Não é assim, abençoado. Hoje, é o que temos para hoje, vamos dar graças a Deus. Ah, mas eu estou reinando em vida. Tu reinou em vida? Ontem, que tu comeu tudo. Hoje, tu vai passar pela prova dando glória a Deus. Mas isso não quer dizer que você não esteja reinando em vida. Mas você tem que aprender com as circunstâncias da vida. Pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. É porque eu não tenho roupa, porque eu não tenho sapato, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu quero comprar aquilo, Ah, você quer? Eu também quero comprar um avião. Brincadeira, não quero comprar avião. Mas enfim, eu queria uma moto, uma coisinha do tipo, e aí? Entendeu, abençoado? Ah, não, porque eu tenho fé, eu também tenho fé, eu não perdi a fé. Ah, irmão, você está falando de uma forma que vai deixar a gente sem esperança. Não, não estou deixando ninguém sem esperança. Esse irmão é meio doido.
nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Foi o que o Jesus, de Nazaré ensinava. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Sim. Sim ou não? Sim. 26. Olha, aí ele vai dar um exemplo de algo natural. Olha, o mestre era infalível, de fato, hoje é um espírito, mas olha no tempo que ele andou com os discípulos, como ele usava as coisas para mostrar, para ilustrar. Aí ele disse: olhai para as aves do céu. Porque se ele estava falando isso aqui, é porque havia essa situação no meio deles. Quem lembra de Pedrinho? Senhor, eis que deixamos tudo para te seguir. O que é que ganharemos com isso? Lembra de Pedro? Então havia esta inquietação no meio dele. Detalhe, Pedro ele tinha um espírito de liderança, Ele era um líder nato, Ele dizia: vamos pescar, todo mundo ia pescar. Podia não pegar uma piaba, mas todo mundo ia. Você já viu quem é líder, que tem esse espírito de liderança, O camarada às vezes não sabe nem dar um chute na bola, mas ele diz: vamos jogar o baba ali. Aparece mesmo de jogador pé rapado, só porque o cara chamou, mas o cara não joga nada. Mas ele lidera, ele sabe liderar. Pedro era assim: vamos pescar, todo mundo ia. E aí ele disse: Senhor, nós vamos te seguir, deixamos tudo para te seguir. Aí ele já não fala por ele, já coloca todo mundo no bolo. Ele não disse: eu deixei tudo para te seguir. Ele disse: deixamos tudo para te seguir, o que é que ganharemos com isso? Aí Jesus disse: nesse mundo 100 vezes mais, ou seja, você não tinha nada, tudo que você tiver é lucro. E por fim a vida eterna, Pedro, tu quer mais o quê? Ele: bom. Então Jesus sabia que havia essa ansiedade, essa inquietação. Lembra quando ele entrou na casa de Marta e Maria? Foi que Marta estava lá, se acabando, lavando o prato e preparando chá. Aí Jesus: Marta, Marta, para de ficar inquieta, mulher. Quieta seu facho, Marta. Sente aqui, mulher, vem ouvir o mestre. Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tomar isso dela, não. Por quê? Porque Maria queria ouvir as coisas concernentes à eternidade. Mas Marta estava preocupada com as coisas da vida. O que é que Jesus vai beber? O que é que eu vou dar a Jesus? Você já viu quando você chega no interior e é um povo que muito acolhedor, Eu cheguei no interior recentemente, você é ameaçado de morte. Brincadeira. Vem almoçar aqui hoje, se você não vier. Aí você diz: não, é porque fulano já me chamou. Você vai comer na casa de fulano por quê? A comida de fulano é melhor do que a minha? Aí você tem que comer na casa da Maria em um dia, na casa do João no outro, na casa do José no outro, porque todo mundo quer que você vá lá comer na casa deles, E se sobrar, ainda leva marmita, Então, abençoado, é um povo acolhedor. E Marta estava assim, com esse sentimento. Não era errado. Ela queria receber bem Jesus, ela queria dar um chazinho ali a Jesus, ela queria, dar um certo conforto. Só que o momento não era aquele. Não era a prioridade. Lembra da prioridade? A prioridade não era aquela. E Maria escolheu a melhor parte. Então, no meio dos discípulos já havia essa ansiedade, essa inquietação. Aí Jesus, sabendo disso, ele disse assim: olhai para as aves do céu. Parece que ninguém tinha tempo para olhar para o céu, irmão? Porque assim, quando a pessoa está muito ansiosa, inquieta, querendo resolver as suas causas, as suas coisas, a pessoa fica cega. Fica cega. Ela não consegue enxergar mais nada. Porque eu estou muito preocupado aqui com isso aqui. Calma. Coloca a sua cabeça aqui. É aqui que você vai fazer isso aqui. Porque senão não dá certo. Não dá certo. Outro dia minha esposa me deixou para fazer uma tarefa com a minha filha. Foi uma treva escolar. Aí passou uma tarefa lá que eu tinha que fazer. Só que tinha muita tarefa, eu fiz algumas com ela. Só que eu estava já chegando no horário de fazer, acho que uma mensagem aí, e eu já tinha divulgado. Falei: rapaz, eu divulguei, o povo está esperando. Aí minha cabeça ficou a mil. E vai lá e lava um prato e prepara o rango e tal, e a tarefa de Safira, meu pai faltou isso aqui da escola, e eu fiquei... Falei: para tudo. Não vou desenvolver nada. Vamos fazer o seguinte: deixa isso aqui, vamos ajeitar isso aqui, vamos priorizar isso aqui, vai dar tudo certo. Entendeu, abençoado? Porque senão não anda. Você quer fazer tudo de vez, não dá certo, abençoado.
Não tem nem tempo de olhar para o céu, contemplar a lua, contemplar o sol, sabe? Não tem nem tempo de desfrutar a família, porque está de olho nas outras coisas e não vive o que tem. É feliz e não sabe. Olhai para as aves do céu. Ô, vocês aí, Jesus falando. Ô Pedro, ô Tiago, ô João. Vem cá vocês. Presta atenção. Olhai para as aves do céu. Que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros. E vosso Pai celestial, vosso Pai não é Pai das aves não, tá bom, pessoal? Ele está falando com pessoas. Ele dá o exemplo das aves. Porque tem gente que lê isso aqui e diz que Deus é Pai das aves. Deus é pai do pombo. Criador é uma coisa, né? Pai é outra história. Ele é pai dos filhos. Desculpa aí a redundância. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiro. E vosso Pai, Pai daquele povo que ele estava falando, amém? Pai dos ouvintes. E vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós, que é filho do Pai, muito mais valor do que elas? Sim. Lembra ele falando uma comparação, ele disse, se você pede um ovo ao pai, o pai vai dar um escorpião? Não vai. Pede pão, vai dar uma serpente? Ou vice-versa? Não vai. Quanto mais o vosso Pai celestial não cuida muito melhor de vocês? Sim. 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, cuidado aqui é o quê? Anseios, desejos, preocupações, não é isso? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, suas preocupações, sua ansiedade, acrescentar um côvado a sua estatura? Então Jesus fez essa pergunta. Vocês com cuidado de vocês, com ansiedade de vocês, vocês podem acrescentar na vida de vocês um côvado, né? Que era essa medida aqui? Vocês vão poder crescer? Não. Então não vai adiantar ficar desesperado. Ô irmão, mas a gente fica. Sim, a gente fica, mas nós estamos sendo instruídos a dominar esses sentimentos, que é normal. Tá, pessoal? Ninguém aqui é robô. Nós temos sentimentos, mas pode haver um equilíbrio, um controle, para não deixar esses sentimentos ultrapassar a razão. E aí virar um campo de emocionalismo, de êxtase, e a ponto da pessoa ficar mesmo sem nada, né? Totalmente desesperado. 28. E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Então, observe que Jesus começou a chamar a atenção dos seus ouvintes para as coisas naturais. Olha para as aves. Tem alguma ave aí com fome? Não. O Pai de vocês alimenta elas. Olha para os lírios aí do campo. Olha lá para aquelas flores lá no campo. Vocês viram como elas estão bem vestidas? Olha que planta linda. Vocês viram? Aí eu disse, sim. Então, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, aí ele volta para o ser humano, né? Cheio de complexo, cheio de medo, cheio de incerteza, preocupado com as coisas da vida. Aí ele volta para o homem, porque ele estava falando com pessoas. E eu digo que nem mesmo Salomão, que vocês têm como maior referencial de riqueza, de prosperidade, eu digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, a sua vida, o seu reinado, se vestiu como qualquer deles. Então observe que Jesus começou, no bom sentido, distrair ou tirar a atenção daqueles ouvintes das preocupações das coisas da vida. Mas é exatamente isso que o Evangelho promove em você. O Evangelho tira a atenção que você dá ao medo, ao desemprego, à doença, à incerteza,
a vida. O evangelho começa a tirar a tua atenção destas coisas, que era o que os discípulos estavam ali. Eu vou comer o quê? Eu vou beber o quê? Eu vou vestir o quê? Aí o evangelho tira a sua atenção para essas coisas e mostra que você é muito mais valioso do que tudo isso aí. Que você é muito mais importante do que as coisas que você possui ou possa vir a possuir. Que você não vale o que você tem. Você vale o que você é. Para o homem você vale o que você tem. Para Deus você vale exatamente o que você é. Você não é melhor, não é pior, não é mais feio, não é mais bonito. Você é perfeito aos olhos do Pai. Mesmo carregado de fraqueza, debilidades, você é perfeito, abençoado, salvo, próspero. Você é tudo nele. Foi o que ele disse. Não tem muito mais cuidado de vocês o Pai Celestial? Mas o que é que falta? Olha o que é que falta. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, a erva do campo existe hoje, disse Jesus, e amanhã lançada onde? No forno, no fogo, ela vai acabar, vai morrer. Pedro disse, a vida, humanamente falando, é como a erva, né? Que cresce, é bonita, tal, depois morre e acabou. Então, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã vai deixar de existir, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então o que faltava era a fé. Seguiam a Cristo, mas não exerciam a fé. Criam em Deus, mas não exerciam a fé. Por quê? Porque, como disse Paulo lá na abertura, se nós esperarmos de Cristo somente neste mundo, nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Agora, aqui para mim, isso não é normal? Não chega esse momento que você olha, e agora o que é que eu vou fazer? Apertou a situação aqui, irmão. Está difícil. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou me vestir? É normal, irmão. É normal. Mas a ideia da mensagem não é dizer que você não deva pensar nessas coisas. É não se perturbar. É não ficar doente por causa disto. É não ficar desesperado por causa dessas coisas. A minha mãe faleceu em 2020. Foi 2020? Acho que foi. Abril de 2020, se eu não me engano. Com 63 anos. E ela desesperada para se aposentar. Eu tenho que me aposentar, meu filho, porque eu tenho que me aposentar, porque eu tenho que ter minha casa, porque eu tenho que ter minha... Eu falei, minha mãe, calma. Está faltando alguma coisa para comer? Não. Está faltando alguma coisa para vestir? Não. O Pai Celestial usa a minha vida e a vida do outro irmão e usa amigos. Não falta nada para a senhora. Está na rua? Não. Tem suas coisas? Tem. O que é que a senhora quer? Está precisando de quê? Quer passear? Quer ir na praia? Vamos. Não falta nada para a senhora. Mas eu quero me aposentar porque eu quero ter minha casa própria. Sabe por quê? Complexos. Medos. Por quê? Porque no passado dela era bem de vida. Porque tinha casa. Porque tinha terreno. Porque tinha isso. Porque tinha aquilo. Aí quando chegou um tempo que perdeu tudo isso, aí perdeu também a esperança. E veio o medo, a inquietação. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Minha mãe, está faltando o quê? Não está faltando nada. Então calma. Aí vem a mardita da depressão. E a pessoa começa a alimentar aquele sentimento que não tem, que não vai dar certo. Pare com isso! Resumindo, faleceu. Não teve mais uma casa própria. Não se aposentou. E a vida se foi. Ou seja, não desfrutou da vida que Deus deu, não reinou em vida, por causa dos medos e das inquietações
que a vida traz para nós, que nós precisamos ter maturidade, força e caráter para vencê-las. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque todas estas coisas, ele estava falando para os judeus, os gentios aqui eram os não-judeus. Porque todas estas coisas, os gentios procuram, aqueles que não tinham relacionamento com o Pai, com Deus. Mas vocês, falando para os judeus, vocês estão se relacionando comigo, eu estou ensinando vocês. Deixa isso para aqueles que não têm Deus na vida. Que às vezes é o contrário, né, abençoado? Tem gente que nem crê em Deus e desfruta de uma vida mais abundante do que aquele que diz que crê. Tem gente que se denomina ateu, vive muito mais em paz do que muitos que dizem que acreditam num Deus criador dos céus e da terra, que tem a sua vida na palma da mão. Vai entender. Eu não aceito isso, não. Na vida daqueles que estão em graça, não, meu irmão. Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Deus sabe que você precisa. E não precisa nem você falar, irmão. Deus está vendo aí o teu pensamento aí, ó. Você que está me ouvindo aqui na gravação, Deus sabe o que você precisa. Você nem falou, você passou aqui, ó. Deus já viu. Ele sabe que você precisa. Ai, por que ele não me deu ainda? Porque ele quer curar a sua inquietação. Quando você menos espera, as coisas vão acontecendo. Tinha um pregador americano, norte-americano, ele faleceu, se não me engano, foi de acidente de avião. O nome dele era Marius Morrow, alguma coisa assim. Marius Morrow, alguma coisa assim. Ele falava uma frase bem interessante, ele dizia assim: com Deus é assim, quanto menos você é dono, mais Deus te dá. Quanto menos você quer se apoderar, dominar, governar, quanto mais você é liberal, quanto mais você é tranquilão, quanto menos você é apegado, quanto menos você é dono, mais Deus te dá. As coisas vão fluindo assim. Opa, eu nem esperava isso, bateu notícia boa na minha casa. Opa, eu nem esperava isso, o irmão que me devia tem 50 anos, ligou para mim e disse que vai me pagar amanhã. Ô irmão, nem esperava isso, recebi uma bênção. Ô irmão, nem esperava isso, passei ali, encontrei um negócio. Ô irmão, nem... Entendeu? Porque você não quer ser dono, você não quer... Eu quero me dar e tal. Não, irmão, calma aí, amado. Calma. Não criamos pânicos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. 33. O conceito era buscar o reino, que não tinha chegado ainda. Mas... buscai primeiro o reino de Deus, pensar nas coisas que são de cima. Buscai primeiro o reino de Deus, que não são coisas visíveis, tangíveis, palpáveis, porque ele já ensinava, o reino de Deus estará em vocês. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não a tua, a justiça do reino. Não é a sua justiça. Os judeus buscavam estabelecer a sua própria justiça. Romanos 10:3. Eles não se sujeitavam à justiça do reino de Deus e estabeleciam a sua própria justiça. Aí não reina em vida. Mas quando você, nesse contexto, buscava o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o reino de Deus você não busca mais. É para você viver, que já está em você. Olha aí, Filipenses 4:11. Olha a lição que Paulo dá em cima disso. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu não digo isso por necessidade. Eu não digo isso porque eu estou inquieto. Eu não digo isto que está difícil e aí eu estou desesperado, que eu estou em tempo de perder minha cabeça. Não. Eu não digo isso por necessidade. Por quê? Porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Estou em paz. Tem? Tem. Não tem? Não tem. Glória a Deus. 12. Se está abatido. Às vezes a gente está abatido, né, irmão?
E como estamos muitas vezes, né? Sem estar abatido. Tem momento que sem estar abatido. Por quê? Porque ele aprendeu. E sei também ter o quê? Abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, capacitado, habilitado, preparado, pronto. Estou instruído tanto a ter fartura, a fartura não vai me corromper, a fartura não vai roubar a minha vida com Deus, a fartura não vai me ludibriar, me enganar, não vai fazer com que eu saia da realidade, que eu acho que não preciso mais de ninguém. Eu estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome. A fome também não vai me derrotar, jogar para baixo e fazer eu perder a esperança, de jeito nenhum. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E aí vem o brado dele, que os irmãos gostam de usar fora do contexto. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. 4:13. Então, abençoados, esta é a palavra que te ilumina, que esclarece a tua mente, que te posiciona perfeitamente diante de Deus. 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Diante de Deus. Pela oração, a confissão, súplica, com ação de graças. Tudo na tua vida é conhecido diante de Deus. Pela tua confissão, pela tua súplica, porque você transmite para Ele, Ele sabe disso. E juntamente com isso, ações de graças. Em tudo, você deve demonstrar gratidão a Deus, independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo. Porque se esperarmos dele somente na terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha lá. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, é a mente aqui, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus vai guardar teu coração, a tua mente, os teus pensamentos em Cristo Jesus, no nosso caso, no Criador, no Eterno, que vive e reina para todo sempre. Olha lá, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, não fico preocupado com as coisas da vida. Mas Cristo vive aonde? No templo, no monte. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha que interessante, né, irmão? Olha para isso. A vida que agora vivo aonde? Você viu aqui? O que foi que você viu aqui? Duas vidas, duas manifestações, carne e espírito. E a vida que agora vivo na carne. A vida dele estava onde? O espírito. Porque Paulo era espírito, nós somos espírito e estamos revestidos de... A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, não é a minha fé, é a fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E assim encerramos Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu não sou inimigo da cruz, eu sou amigo da obra da cruz. Amém? Pela qual o mundo está o quê? Mundo aqui é sistema, tá, abençoado? É um sistema, é a corrupção do mundo.
Por isso que Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, sistema, não tomais a forma dele, o modelo dele, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele diz, já estou crucificado para o mundo. Não é que ele não vivia no mundo, não é que ele não precisava das coisas do mundo, não é que ele não precisava do shopping, não é que ele não precisava da praia, não é que ele não precisava do restaurante, não era isso, mas é do sistema, aquilo que rouba a nossa inteligência concernente às coisas de Deus. Ele disse, eu estou crucificado para o mundo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e em mim existe uma ardente expectativa e esperança de que em nada eu serei confundido. Já estou crucificado para o mundo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, pela cruz, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Louvado seja sempre o Eterno, o Criador. Graça e paz.